pessoa depois que passa por um momento como esse, a gente aprende a dar valor em coisas que normalmente aquilo ali passaria e você não notaria. Uma vez eu vi um amigo meu falar que Deus ele se manifesta muito no silêncio. Quando a gente vive essa situação, que a gente passa por tudo isso, a gente começa a compreender mesmo que aquela realidade, aquilo que realmente nos importa, acaba passando. Um bom dia de um vizinho, sabe? Um sentar no lado do filho, um abraço no pai. Essas coisas. Tipo, a gente entra e sai muitas vezes rápido, sem dar importância de que aquilo realmente significa pra gente. Coloca muitas vezes objetivos e esses objetivos eles não são o que realmente importa, porque a vida vai passar. E hoje, quando eu vivo isso aqui, eu fico lembrando, eu não lembro do meu trabalho, eu não lembro das minhas lutas para conseguir algo, eu lembro do meu pai, eu lembro da minha mãe, eu lembro dos meus irmãos. E é exatamente isso que no dia a dia a gente deixa passar. Eu me chamo Jackson Santana, tenho 42 anos, eu sou de Belém do Pará, né? E em 2021 eu fui diagnosticado com linfoma não-Hodgkin. Então, agora, Jackson, vou olhar aqui, vamos injetar o material, tá bem? Logo no começo, assim, eu sentia uma pequena azia no estômago. E então eu estava em viagem, aquela azia era muito leve, era uma coisa muito simples. E aí passava despercebido, porque era um diagnóstico simples ali. E em janeiro de 2021 eu comecei a sentir isso de uma maneira mais intensa. E aí eu continuei levando, trabalhando, né? Porque a gente tem sonhos, né? Tem objetivos. E eu acabei achando que aquilo não era algo tão sério. Até que teve um momento que eu não aguentei mais, era muita dor na barriga, muito enjoo também, muitas náuseas. Aí eu sentia gastrite, esofagite. E eu sentia uma massa crescendo no meu abdômen do lado direito. Uma massa enorme crescendo. Aquela massa era meio durinha assim, e ela estava meio saliente aqui. Aí eu fiz a tomografia após receber o primeiro baque, né? Um diagnóstico de câncer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Todo dia ela Mãe de reza o Deus, texto rogai por às nós, 7 pecadores, horas. agora e na hora de nossa Todo morte. dia. Para onde eu vou, eu levo. Para onde eu vou. Depois que apareceu esse problema com o Jackson, eu nunca tinha andado de avião. Então eu dizia que eu nunca ia andar. Eu via aquilo passar no alto e dizia, meu Deus, andar nisso não. Então, quando aconteceu isso com ele, tudo foi novo para mim. É um choque. Você vê, se eu chamo, como eu falei, vê desabar. Em todas as dificuldades da vida, o mais difícil não é você estar naquilo, é porque você fica se perguntando o porquê daquilo. Você pergunta o porquê. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu? Então eu ficava muito em cima de mim isso, eu me cobrava muito. E isso me doía muito, me machucava muito. A gente correu atrás, vai em cima, vai embaixo, que eu não tinha plano de saúde. Antes eu tinha, e como eu não usava, eu cancelei. Então ficou muito difícil para mim. Eu já estava pesando 64 quilos mais ou menos aí. Eu já estava bastante leve, bastante. Né? Para quem pesava 77, 64 é muito peso. Eu já não andava, né? Passou o tempo. Aí eu já estava só numa cadeira de balanço, tudo que eu comia eu botava fora e ia emagrecendo. Até que um belo dia um amigo meu me ligou, quase meia-noite. Eu lembro que ele queria ingressar no hospital Filoiola, né, para começar o tratamento. E ao mesmo momento, então, eu entrei em contato, né? Algo me movia a entrar em contato com um amigo nosso que tinha passado medicina durante um tempo atrás, e eu nem sabia como estava a situação dele na universidade. Creio que ele estava fazendo residência no mesmo hospital onde o Jackson gostaria de começar o tratamento. Então, eu entrei em contato com o Felipe, entrei em contato com ele imediatamente, disse: Felipe, o que é necessário, né, para que o Jackson possa iniciar esse tratamento o quanto antes.
E nessa situação, né, eu pensei na pessoa do Dr. Tiago, que é responsável pelo serviço de oncohematologia ali no Hospital Filoiola. E aí eu falei na hora assim, doutor, eu tô com um amigo assim, assim, assado, com os exames, com tais resultados, estou achando uma coisa estranha, parece que é perfil daqui do hospital. E aí instantaneamente o Dr. Tiago olhou para mim, me mande os exames dele, me mande a ficha dele, foi regulado. Eu falei, já tem regulação, só que ainda não chamaram, é um processo longo, tem gente esperando, toda essa situação, né? E ele, me mande o nome, porque agora a gente está com uma fila boa. E aí, rapidamente, ele, assim, em questão de semanas, já estava iniciando o tratamento dele no Hospital Filoiola. A gente começou o tratamento lá em Belém, com o R-Shop. É uma quimioterapia vermelha. É o rituximab, que é um tratamento monoclonal que hoje em dia tem, né? Tem alguns tratamentos monoclonais aí no SUS. Fez a primeira sessão, fez a segunda, fez a terceira. Após a quarta, fez tomografia, diminuiu bastante. Fiz 6 sessões de R-Shop. Então essas quimioterapias elas são muito fortes, te abalam bastante. Então eu tinha muito enjoos, né? Tive que lidar com isso, tive que me reinventar também. E aí veio aquele porquê que eu perguntava, eu mudei. Eu comecei a pensar como eu vou resolver isso, como eu vou fazer, de que maneira, de que forma. As pessoas muitas vezes elas têm o câncer como uma pena de morte. E o câncer ele não é uma pena de morte. Aí fiz a tomografia em novembro de 2021, foi que lá na tomografia constou que não tinha mais nada. Felicidade total, família faz aquela festa, né? Vamos viajar no final de ano novamente. Logo que eu terminei, que eu estava já ali de repouso, aí foi que a gente desconfiou, né? Que supostamente eu iria ser pai, né? Quando eu soube que ia ser pai, foi um choque, assim, né? Foi um choque para mim porque eu não sabia o que fazer, na verdade. Eu sabia que iria vir, né, com muita graça de Deus, mas eu pensei, e agora? Novamente veio aquela pergunta, o que eu vou fazer, Senhor? O que tu queres de mim, né? Porque eu não sei. E fiquei com medo. Eu imaginava muitas coisas, né? A minha filha crescer, eu imaginava de eu ver minha filha crescer. Eu imaginava dela fazer um ninho, de poder acompanhar ela andando, né? De poder acompanhar, pegar na mãozinha dela, andar na rua, sabe? Abraçar ela me chamar de pai, a primeira vez ela me chamando de papai. Eu sonhava com isso. E isso era muito dolorido, porque eu não tinha expectativa. Só que quando foi em janeiro, eu comecei a sentir uma dor. Aqui, a perna começou a inchar, né? Essa perna começou a inchar de uma certa forma e eu achei que era uma lesão, porque eu já estava começando a praticar um certo esporte. E aí foi que lá foi diagnosticado trombose. Tá, começamos a tratar a trombose, o médico estranhou. Vamos fazer uma tomografia? A doutora falou, vamos. Aí na tomografia, diagnosticou que o câncer havia novamente voltado. Respire fundo e segure. Pode respirar. Mas aí, conforme os dias foram passando, aquilo foi sendo mais aceitável, porque eu imaginei assim, não, mas eu ainda tenho mais alternativas, que era justamente os outros protocolos. Os médicos entraram rápido com outro protocolo, que foi o ICE. 2 doses do ICE, 2 sessões, vamos dizer assim, a doutora viu que o câncer não havia entrado em remissão ao ponto que eles têm uma metodologia, ela achou que não seria suficiente, e foi então que eu entrei para o GDP. E aí a gente começou também no GDP 6 sessões. O linfoma ele não teve aquela remissão esperada, ele diminuiu bastante, aí a gente teve que fazer rádio. Eu fiz a radioterapia, fiz 19 sessões, fiquei em casa, estava tudo bem. E aí em dezembro eu já estava sentindo uma dor na perna esquerda. E aí foi confirmado. A doutora achou que primeiramente tinha sido apenas uma lesão por alguma reação da quimioterapia. Aí eu fui no ortopedista. Aí através do
ortopedista, por exame de raio-x, ele identificou que ali não era uma lesão simples, por uma artrose, osteoporose, não, era assim o câncer que havia voltado. Quando eu levei para a doutora, ela me explicou, né, aqui infelizmente a quimioterapia que a gente está utilizando não vai servir mais, né, não vai conseguir aí atingir a região do fêmur, ele não vai funcionar. E a gente não tem como fazer um protocolo aqui, porque não tem. Você receber essa notícia assim, foi algo bem dolorido. A primeira, voltou. A segunda, novamente. E a terceira, novamente. Então eu comecei a ficar meio com receio. Minha filha linda. E o papai? Lógico que a minha mentalidade estava onde? Na minha filha. Eu não vou ver minha filha fazer 1 ano, eu não vou ver minha filha crescer, né? Mas, é como eu sempre digo, nada melhor do que uma noite, né? Quando eu cheguei lá fora, eu havia entendido que ela disse assim, não tem aqui, mas existe. Então eu peguei meu celular, no mesmo instante comecei a pesquisar. Aí eu fui pesquisando, e tratamento de linfoma, novos tratamentos de linfoma. Até que, numa hora, eu cheguei a algo que havia dito assim, CARTICEL. Mas até então, era longe da minha realidade, né? Aquilo ali havia sido feito no Brasil, eu vi que tinha outro que já tinha feito em 2019, mas eu não me baseei só naquilo. Eu peguei e comecei a fazer vários textos dizendo da minha vida, quem eu era, e que eu tinha uma filha, que tinha acabado de nascer. Na época ela tinha 6 meses. E... ai, meu Deus. A minha filha, ela é tão pequena assim, sabe? Eu falo, meu Deus, ela não sabe o tamanho da responsabilidade que ela me deu, sabe? De termo de força. O tamanho tão pequeno, eu pensava ser tão pequenininha. E comecei a enviar para todo lugar do Brasil e para todo lugar do mundo que eu descobria. E consegui contatos até da Alemanha, coisas assim, de onde fazia o CARTICEL, através do celular. Aí foi que eu comecei a mandar mensagens, a Abralha me respondeu. E aí, através da Abralha, eu consegui falar com um médico, Dr. Fábio, né, Dr. Fábio Pires. E ele se sensibilizou muito com a minha história, né? Eu sempre olho para ele assim e digo, o senhor salvou a minha vida. A gente marcou uma consulta por telemedicina, ele me contou toda a história dele, que era uma situação bem grave, realmente. E eu lembro que eu falei para ele, eu falei assim, Jackson, o que você precisa é fazer um tratamento experimental, você precisa participar de uma pesquisa clínica. Eu sei que aqui no Einstein, eu estava fazendo a consulta no Einstein na época, tem uma pesquisa de terapia de CAR-T para linfoma, mas eu acho que isso está no começo ainda. Eu sei que tem uma fila grande, eu sei que na Beneficência Portuguesa tem uma pesquisa com um medicamento novo para linfoma. Se você tiver interesse, eu ponho você em contato com a médica que tá conduzindo essa pesquisa, que é a doutora Daniele Leão, e a gente vai ver se você consegue participar. E eu sempre digo para todo mundo, não espera de Deus te mandar anjos, algo celestial que você procura, não. Os anjos que Deus vai te mandar estão em pessoas, são pessoas que são tocadas, né? Isso é um mérito delas. Ele pegou meu contato, passou para uma doutora, né, a doutora Daniele Leão, e ela assim, super atenciosa. E a gente tinha esse estudo aberto, né? É uma pesquisa clínica, é uma medicação que ela já tem aprovação para outras doenças, mas que estava começando a ser estudada no tratamento dele. E aí nós chamamos o Jackson. E eu super feliz, só faltei soltar fogos, pular na cama, rebolar. De rápido eu aprendi a andar. E aí é que entrou, como eu vou viajar? Não tinha dinheiro, já tinha gastado bastante dinheiro que a gente gastou com exames, essas coisas. A biópsia foi tudo particular, né? A gente não tinha como custear mais. E aí veio os meus amigos que me ajudaram, né? Começaram a fazer algumas campanhas, né, na internet. E eu e minha irmã conversamos muito com ele. Diariamente a gente se comunica. Desde 2021 a gente tem um grupo só nós 3 no WhatsApp. E a gente conseguiu convencer ele a fazer a primeira campanha.
muitos amigos nossos divulgaram também a arte. Nós conseguimos conquistar pessoas até para orarem por ele, pessoas que até hoje oram por ele e sem conhecê-lo pessoalmente. A grande intenção de eu estar gravando esse vídeo aqui é para agradecer vocês, agradecer a todas as pessoas que têm me ajudado, todas as pessoas que têm colaborado. Foi aí que eu vi que Deus realmente estava ali me dando mais outra oportunidade, né? Então eu acreditei. Foi quando eu comecei a acreditar que era possível. E chegou aquele rapaz extremamente simpático, emagrecido, fraco, com as 2 pernas quebradas numa cadeira de rodas. Eu só pensava assim, meu Deus, a gente tem que fazer alguma coisa para esse rapaz, sabe, voltar a viver. E assim, nós imediatamente começamos a correr contra o tempo para que ele entrasse no estudo, né? E uma das lesões na outra coxa, ela estava quase fraturando. A gente sabia que se ele chegasse a fraturar, ia ser tudo muito mais difícil. Então nós entramos em contato, né, com o fabricante do medicamento que estava sendo estudado, e eles não tinham obrigação de pagar, a verdade é essa. Mas nós comovemos, acho que toda a equipe, nós conversamos, foi uma coisa difícil, acho que todo esse meio de campo, conversamos com a nossa equipe lá da Beneficência, a diretoria, com todo esse custo, esse sacrifício, nós conseguimos que ele operasse lá na Beneficência. É um conjunto. Aqui eu já cheguei, agora eu consigo. E esse moço, né, recebeu aí as suas hastes e paulatinamente foi recuperando e voltou a andar. Mas aí, quando foi em janeiro de 2024 agora, eu fiz uma tomografia, um PET scan em novembro de 2023, e aí deu uma pequena infiltração no lado direito ainda, novamente. Aí foi na barriga. Aí foi que a gente fez a biópsia, e na biópsia constou que novamente era o linfoma não Hodgkin. Então, assim, foi um momento muito triste, assim, para todo mundo, inclusive dar essa notícia, né, ainda passando para ele uma questão, olha, tem mais coisa para fazer, tem jeito. E a gente, assim, nunca perdeu a esperança, né, de buscar uma cura. Mas, assim, uma coisa que eu acho que ajudou bastante é que quando ele chegou pra gente, já considerando que era uma doença muito grave, eu e Fábio Pires conversamos bastante e a gente resolveu, mesmo ele entrando na nossa pesquisa, como ele já tinha uma doença muito agressiva, de colocar ele na fila para uma pesquisa com células CAR-T que ia abrir, né, em breve no Hospital Albert Einstein. A doutora havia feito uma carta contando toda a minha história e enviada ao Hospital Albert Einstein, que hoje é um dos hospitais responsáveis pela pesquisa clínica do CAR-T-cell, né, pelo PROAD SUS. Tudo bem? Dá licença. Chegamos na surpresa aqui. Muito obrigada por ter esperado a gente. Sua Thaís e seu Luiz. Prazer, viu? Tudo bem? Posso te cumprimentar? Pode ser. Pesquisa clínica é quando você faz uma pesquisa objetivando ver um novo produto terapêutico, que pode ser uma droga, pode ser um procedimento médico, que já foi testado anteriormente em nível laboratorial, seja em bancada, seja em animais, mas você ainda não trouxe para o ser humano, e agora, quando você já viu que ele é um procedimento ou uma droga, um produto seguro do ponto de vista laboratorial e com testes animais, você está autorizado a ir para humanos. Obviamente, até que isto aconteça, há um controle muito grande das agências regulatórias, que no Brasil é a Anvisa, onde ela precisa ver o que você fez de testes antes, de pesquisa antes, para falar, ok, está pronto para ir para o ser humano. CAR-T-cell é uma sigla, que vem do inglês, que se chama receptor antigênico quimérico, CAR, Chimeric Antigen Receptor, de células T. Essa foi a primeira pesquisa autorizada pela Anvisa oficialmente com células CAR-T.
Célula T, nós temos todo mundo sabe, glóbulos brancos no sangue. Um tipo de glóbulo branco chama-se linfócito e um tipo de linfócito chama-se linfócito T. Então, qual é o pulo do gato da pesquisa? Quando a gente tem um tumor no organismo, normalmente o sistema imune, os linfócitos do organismo, quando passam por esse tumor, eles reconhecem, opa, esse tumor é um elemento estranho que está aqui, vou atacá-lo. Por alguma razão, quando a pessoa tem o câncer, essa célula passa e não reconhece como estranho e passa reto. Então, o que você quer fazer? Você tira linfócitos T da pessoa, leva para o laboratório, do próprio paciente, leva para o laboratório. No laboratório, você vai fazer uma modificação genética nessa célula, dizendo para ela, a próxima vez que você passar por esse tumor, você, por favor, reconheça-o como estranho e o ataque. Essa é uma coisa. A segunda coisa que você faz no laboratório é aumentar a quantidade de células, porque não adianta você implantar meia dúzia de células que elas não vão ter capacidade. Então você faz alguns milhões de células em laboratório e depois você põe isso numa bolsa, parecido com uma transfusão de sangue, e injeta na veia do paciente. E depois eles vão fazer a infusão. Isso demora mais ou menos uns 20, 25 dias. E você entende tudo desses exames já, né? Agora você consegue explicar igual um médico, né, Jackson? Não, mas o básico. Vamos começar, tá bom? O paciente, todo paciente que faz o CAR-T, a partir de 30 dias, ele vai fazer o exame geral, né? Onde eles vão avaliar o procedimento que foi feito. Sendo que, dentre esses 30 dias, o exame equivale ao de 90 dias. Não é o de 30, tá? Mas o de 30 é importante, porque aí você acaba pegando a evolução do seu tratamento. Então, o resultado desse exame de hoje vai fazer você descobrir se está evoluindo esse tratamento, essa pesquisa clínica positivamente. É importante tanto para o paciente quanto para o próprio médico, né? Quem tem interesse no estudo do Einstein especificamente, há informações no site, mas há um e-mail que pode ser mandado e a gente responde a todos os e-mails, mesmo que não seja um paciente que se encaixe na doença. E esse e-mail que a gente tem é terapias.avançadas@einstein.br. Basta colocar alguma informação básica de qual é a doença que tem, o que está procurando e algum e-mail ou telefone de contato que a gente sempre retorna. Como é que é esperar esses exames? O que passa pela tua cabeça? Olha, a sinceridade, pelo que a gente já passou, né, atrás, que meu filho já teve muito mal, né, ele já teve na cadeira de roda, já teve de muleta, já ficou no leito sendo ajudado por outras pessoas, né, fralda, alimentação, tudo. Hoje eu tenho uma inspiração muito grande, tá? Aquele coração de mãe que diz que deu certo. Esse tratamento agora, né, essa última linha, que deu certo. Eu confio muito, eu acredito muito em Deus. A gente vamos sair daqui com essa vitória. Ele realmente é um cara muito batalhador, muita gente torcendo por ele, muitos amigos. E o que nós falamos mais cedo realmente é uma verdade, né? Ele está nessa teia, né, em que cada um ali faz o seu papel, como se fosse realmente uma orquestra ali, para que essa luta dele não pare, não acabe e que ele consiga cada vez mais avançar. Eu tinha que agir, porque se eu ficasse parado, o tempo ia passar e talvez o amanhã para mim não existisse, mas eu não teria outra chance. Eu falei, bom, eu vou fazer a minha história. Não sei como, mas eu sei de uma coisa, que se um dia nada der certo, ela vai ter orgulho do pai. Eu imaginei dessa forma, assim, se um dia nada der certo, a minha história tá aqui. A minha filha vai ver que eu fiz de tudo para estar perto dela, de tudo. Olha o tamanho de Chiquiancha, papai. Olha o tamanho de Chiquiancha, papai. Leva, papai.
Ô, beijo gostoso.